Bom, em primeiro lugar, eu queria falar da ida do ex-presidente da República, Michel Temer, ao Líbano, país de seus pais. É um costume dos americanos, dos Estados Unidos, nomear ex-presidente, indicar ex-presidente para cumprir missões humanitárias. E, pelo jeito, Michel Temer está indo além disso. Ele vai como um embaixador extraordinário do Brasil. Vai chefiando uma missão, não só de fornecimento de remédios, coisas mais urgentes, vai anunciar a ida de 4.000 toneladas de arroz para os libaneses. Isso interessa muito, é muito importante, porque vocês sabem que no Brasil há 12 milhões de libaneses e seus descendentes, 12 milhões. É um povo com o qual a gente convive. O Brasil em relação ao Líbano, por causa disso, tem mais ou menos uma importância semelhante à da França, porque os libaneses falam como segunda língua o francês. Aliás, não sei se vocês sabem, o alfabeto começou lá, 1000 anos antes de Cristo, já tinham 22 letras. E aí eles foram difundindo, os fenícios, difundindo esse alfabeto pelas costas do Mediterrâneo, povoando o Mediterrâneo, inclusive Cartago, que tanto preocupou os romanos, delenda Cartago. Enfim, eram as catilinárias, até que acabaram destruindo Cartago. Cartago quase que destruiu Roma, Não fosse aquela batalha lá aquela batalha do Lago Trasimeno lá foi uma derrota dos romanos muito grande. Bom, mas voltemos ao fato de agora. Os franceses tiveram uma presença muito marcante no Líbano, e o Líbano, ou a Fenícia, teve uma presença muito marcante na civilização ocidental, não só do alfabeto, como do comércio. Era a grande frota comercial do Mediterrâneo, era Fenícia, 1000 anos antes de Cristo. É bom que a gente saiba. Tem gente que acha que os fenícios chegaram ao Brasil, naquela época, porque eram grandes navegadores. Tudo isso para mostrar a importância dos laços entre Brasil e Líbano, os antigos fenícios. Eu estive lá cobrindo guerra, como eu já contei para vocês, em 82, e lembro ter conhecido Tiro, que foi uma das cidades-estado da época dos fenícios. Naquele tempo não tinha países, Países mesmo foi acho que lá por 1400, foi depois de alguma grande guerra na Europa que resolveram marcar soberanias e tal, e limites. Eram cidades-estado, reinados, principados, etc. Bom, mas, enfim, que seja exitosa essa missão do ex-presidente Temer, para que ele possa tentar. Ele falou em pacificação do Líbano. Não vai ser fácil, não. Ao sul está Israel, a leste está a Síria, lá dentro está o Hezbollah. E essa explosão explodiu o país. O país está numa situação ruim, embora tenha sido a Suíça do Oriente Médio, por causa da corrupção, que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. Eu não sei se eu já falei nisso, o presidente da Câmara de Deputados lá está na presidência da Câmara há décadas. E os libaneses aqui do Brasil acompanham muito de perto os seus parentes que lá ficaram, e que estão numa situação como nunca sofreram isso. No tempo da guerra, eu acho que dava 3, 4 libras libanesas por dólar. Agora eu nem sei, mas está 400, 4.000, uma coisa assim, uma maluquice. 1 quilo de carne custa $40 por aí.